Iniciando transmissão via YouTube também. Olha lá, o evento está começando. Começado o evento. Então, gente, boa noite. Mauro Guimarães, falando aqui do Rio de Janeiro, em novo horário, 18 horas. Diretamente da minha casa. Estou vendo aqui que começou também no YouTube já. Estou testando aqui, são várias plataformas trabalhando ao mesmo tempo para o nosso bem, para o nosso bom convívio. Estou entrando na plataforma agora do Facebook, também dar boa noite ao pessoal do Facebook, aos amigos do Facebook. A gente hoje começa esse livro novo maravilhoso, que vocês já estão vendo a capa aí. Esse livro esse livro é maravilhoso, não sei nem como falar para vocês, é outro esquema. É um livro que ele vai ser um pouco custoso, com certeza, para a gente estudar. Não é dos livros mais fáceis. É um livro do Divaldo, com uma psicografia do Carlos Torres Pastorino. E além disso, com a supervisão da Joana de Ângeles. Então, é um senhor livro. É um senhor livro. Eu sempre tenho problemas aqui para começar o Facebook. Não sei porquê. Todas as vezes que eu vou começar o Facebook eu tenho problemas. Só um instantinho. Muito engraçado isso. Não sei porquê. Vocês devem ficar rindo aí, né? Falando, ih, o Mauro tá apanhando a tecnologia. Mas é verdade, apanho mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente. O que aconteceu agora? Funcionou o que eu queria. Logo o Facebook, que é uma coisa tão simples, né? A gente posta com uma facilidade quando a gente quer transmitir alguma coisa, aí pronto, emperra tudo. Tô tentando aqui. Aí eu venho, clico aqui. Agora acho que vai, hein? Vou fazer aqui. Foi? Será? Bom, vamos lá. Ele está pensando, enquanto isso a gente vai falando. Ah lá, bom. Então, livro novo, Impermanência e Imortalidade. Vocês estão vendo aí que é um livro do Divaldo, editado pela FEB. É um livro que ele foi escrito em 2004 e a primeira edição dele é de 2014. Então vocês veem que demorou um tempo para a gente poder ter acesso a esse livro. Porque ele é um livro diferente. Vocês vão ver que ele é um livro que faz uma... Ele é extremamente atual, tá? E faz como é que se diz? Um passeio sobre os vários entendimentos de temas que são de suma importância para a nossa vida, tá? A gente vai ver daqui a pouco quando formos percorrer os capítulos, são 29 capítulos. Eu tenho o livro físico, consegui comprar num centro espírita aqui no Rio, chamado Casa Espírita Leon Denis. Eles vendem pela internet, então dá para comprar também. E no próprio site da FEB dá para comprar também pela internet. Tem gente que conseguiu comprar ele em PDF. Eu comprei também no site da Amazon. Eu comprei a edição digital, que você lê num aplicativo para celular chamado Kindle. K-I-D DDLE ou DLE? Agora não sei se é um D só ou dois Ds. Kindle é o aplicativo da Amazon para leitura, e aí você consegue baixar. O livro sai baratinho, acho que foi R$14 ou R$12 na edição eletrônica e R$20 a edição da FEB no papel, que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Peraí, aqui, ó. Tá vendo? Essa é a edição aí, a edição nova do livro, todo bonitinho, tá vendo? Super livrão. É muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Porque o livro é apaixonante. A temática não é fácil, então as aulas vão ser mais curtas.
imitando aí um outro colega nosso da rede que dá aulas da Joana de Ângeles, e pela dificuldade da temática, ele dá as aulas mais curtinhas, explica bem, e aí assim vai passando, entendeu? Então a gente vai ter aula de 1 hora, e aí a gente para onde deu, a gente vai até onde deu para ir e para, entenderam? Bom, é, hoje eu quase não dou essa aula, eu achei que eu não fosse conseguir, porque eu tô com tanta dor nas costas, ontem minhas costas travaram, eu passei hoje o dia inteiro na cama, e com horário novo, aí tinha que começar os preparos todos muito mais cedo, acabei me atrasando, desculpa, tá, gente? Bom, então vamos começar com as boas noites, vamos ver quem já está online, deixa eu abrir aqui o chat, para ver quem já está online. Vocês que já acompanham a leitura. Peraí. Eu botei a capa do livro aqui, mas não ficou num bom lugar, tá vendo? A capa do livro está bem em cima aqui do. Vamos tirar essa capa do livro daqui. Pronto. E então, vocês que já acompanham os outros cursos no plural, que já acompanharam os outros cursos que a gente já deu, que a gente já estudou junto, mas principalmente o curso atual, que é o Libertação, vocês já estão familiarizados com a didática que a gente vai usar aqui, que é uma exegese, ou seja, uma leitura interpretada do livro, tá bom? E a gente vai conversando e vai tirando dúvida, sempre começamos com boa noite, depois o evangelho, prece, e aí a gente estuda. O pessoal já está acostumado. Então vamos às boas noites. Gratidão aí a todos vocês por estar me acompanhando nessa jornada, tá? Gratidão a Rita de Cássia, a Elisa Cruz, a Marcela, ao Daniel Rosa. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, peraí, aqui. Subiu mais um pouquinho. Ao Ederson Caetano, tá? E provavelmente aqui pela Rede Amigo Espírita deve ser o José Aparecido, que está com a gente também acompanhando. Bom, como a gente hoje não estou ouvindo ninguém falando de problema de som, nem que está travando, vamos à leitura do Evangelho. Deixa eu dar uma olhada no Facebook. Quem é que está? Peraí. Deixa eu ver se aqui consegui carregar o Facebook. Facebook. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo carregar a página do Facebook. Por algum motivo está mais lento o Facebook hoje, não sei porquê. Não era isso que eu quero, não. Espera aí. Aí, isso aqui. Agora já vai aparecer o pessoal do Facebook. Só um instantinho. Tá bem lento. Engraçado, né? Tá bem lento isso aqui. Desculpa, tô falando aqui, porque o sistema tá lento, né? Primeiro dia é sempre assim, muitas emoções, e aí as coisas vão um pouco mais devagar. Pronto, apareceu o pessoal do Facebook. Então, boa noite a Eliana Camelo, boa noite a Eliane Malagoli, a Juscelene Capistrano, a Sá Ribeiro, Walter Gomes, vamos lá. Maria de Fátima Martins, Luciana Alvarez, Paula Carolina, Rafael Castro, Tereza Cristina, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Vanessa Banhos dos Santos, deve ser assim que fala, Regina Vicente, Socorro Faco, Maria de Fátima Martins, que eu já dei boa noite. Então, o pessoal já está tudo presente, todo mundo aí junto. Vocês sabem que pelo chat vocês podem ir fazendo as perguntas. Enquanto as perguntas vão sendo feitas, eu vou lendo, vou respondendo, tentando alcançar o máximo de público possível e tirar o máximo de dúvidas possíveis também. Vocês sabem que para mim é super legal a participação e as dúvidas, que me deixam bem assim animado de continuar o curso, continuar estudando. Aí o pessoal do Facebook, tá? Consegui botar. Pronto, tá todo mundo aí, todo mundo online, todos preparados. Vamos ao Evangelho. Hoje, no Evangelho, nos cabe a leitura do item de número... Só um instantinho. Deixa eu ver, peraí.
Eu tô falando aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Muito engraçado. São tantas páginas abertas agora que eu fico ouvindo a minha própria voz. Deixa eu ver onde é que minha voz está aparecendo. Pera aí. A gente fica meio como é que se diz? Ah, aqui ó, já achei onde é que tá falando. Sou eu no Facebook que tô falando. Deixa eu tentar parar isso. Pera aí. Vamos lá. Nossa, vocês devem ficar assim, ai, mano, enrolado, hein? Pois é. Mas a tecnologia enrola a gente mesmo. Acho que agora eu consegui parar. Pronto, parou. Então, vamos lá. Leitura do Evangelho. Então, a leitura do Evangelho de hoje, Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, é a do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mammon. Então começa assim: verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Ele desfruta durante a sua permanência na terra, mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que ele traz e o que leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente no homem do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando um homem vai para o país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenha um uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedeis, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recursos, é dado um não tão bom quanto ao primeiro. E aquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos, ou o seu lugar depende das suas posses, mas não é com o ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? No entanto, lhe será perguntado: o que trazes? Não se calculará o valor dos bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes, e de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente o homem alegará que antes de deixar a terra pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se faz, que com a moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Pascal, Genebra, 1860, é a data dessa psicografia. Então, gente, é super, hiper interessante. Vocês sabem que essa leitura que eu faço, ela é sempre um sorteio, não é de propósito que eu boto essas leituras para o nosso enriquecimento. E essa leitura tem tudo, mas absolutamente tudo a ver com esse livro, tá? E vocês vão, aos pouquinhos, quando eu for lendo os temas do livro, vocês vão ver que parece que foi colocado especificamente para a gente. Tá? Então o livro não se chama Impermanência e Imortalidade à toa. Por quê? Porque a nossa imortalidade, como fala no Evangelho,
os nossos bens na imortalidade, eles estão diretamente ligados à nossa capacidade de desligar-nos do que é impermanente, ou seja, daquilo que é perecível e que faz parte, sem dúvida nenhuma, faz parte dos nossos bens na Terra. Mas esse livro vai ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre o que realmente é importante para a gente nesse momento, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de início. Deixa eu dar uma checada aqui só para ver como é que tá, se tem alguém falando aí que o som tá bom ou ruim, se está com algum problema. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Aqui. Tá perguntando. Sabe se esse livro está traduzido para o espanhol? A Marcela está perguntando se o livro está traduzido para o espanhol. Marcela, esse livro, vou falar assim, ele mal é publicado em português. Ele é um livro raro. Eu vou te falar que eu tive acesso a ele através de uma colega de espiritismo e depois eu tentei comprar e não consegui. Eu só consegui comprar a versão digital dele. A versão de papel eu só consegui comprar esse ano, 2 anos depois do meu primeiro contato com o livro. Como eu disse, é um livro, assim, é uma raridade que eu vou trazer para vocês. Realmente é uma preciosidade. Vocês vão ver com o começo da leitura como esse livro é importante, tá bom? Infelizmente, então, não, Marcela, não tem em espanhol, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para início. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, estamos todos aqui reunidos, nesse momento feliz, de grande prazer, pelo início de uma nova obra, de um novo estudo, que abre novas portas para o nosso entendimento, rumo aos braços amigos e generosos do Senhor Jesus, rumo ao nosso caminho da perfeição e da nossa felicidade, que podemos alcançar em pouco tempo. Senhores, estamos muito felizes todos pela oportunidade, por esses mentores amigos e queridos que estão conosco hoje. Estamos muito felizes pela nossa saúde, pela tecnologia que nos permite estar aqui todos juntos através da internet, felizes pela Rede Amiga Espírita, por esse trabalho incansável do José Aparecido que nos permite esse espaço de conhecimento, de confraternização, de discussão de ideias. Muito felizes pela obra, muito felizes pelo Divaldo Franco e muito agradecidos também por essa oportunidade. Sendo assim, nesse ambiente de festa e com um sentimento de otimismo, pedimos aos mentores designados para esse curso que nos possam dar a luz, as bênçãos, para que possamos ampliar nossa capacidade de compreensão, de entendimento e assim desfrutar ao máximo dos ensinamentos que virão através das palavras sábias no dia de hoje. Que possamos, nesse momento, em nome de Jesus e seus mentores e amigos espirituais, dar por iniciada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, gente, então, vamos lá, vamos começar. Inicialmente, deixa eu botar aqui a apresentação para vocês, a gente vai fazer uma rápida biografia para a gente saber quem foi esse espírito, que é o Carlos Torres Pastorino. Eu tenho certeza que absolutamente todos vocês conhecem pelo menos um dos livros que ele escreveu, tá? Eu não vou citar todos os livros, olha aí que eu sumi aqui, ficou tudo preto, né? Eu não vou citar todos os livros, mas eu tenho certeza que pelo menos um deles vocês conhecem, tá? E eu acredito que vai ser uma surpresa para vocês perceberem que a gente vai estudar a versão, digamos assim, o nosso amigo agora em espírito, né? Bom, então eu preparei inicialmente essa introdução para a gente estudar saber um pouquinho quem é o Carlos Torres Pastorino. Então tá lá, e Permanência e Imortalidade, tá aí a capinha do livro mais uma vez, uma edição da FEB. Essa edição que está disponível no momento é a edição de número, deixa eu ver aqui para vocês, edição de número 5, quinta edição, tá bom? De 2017, Brasília 2017. Bom, então vamos começar. Aqui, ó. Então, sobre o autor. O Carlos Torres Pastorino, ele nasceu em 4 de novembro de 1910, em Brasília.
desculpa, no Rio de Janeiro, e faleceu em Brasília em 13 de junho. Opa, peraí. Faleceu em Brasília. Dá uma travadinha aqui. Peraí. Talvez eu. Aí, isso. Então, Rio de Janeiro, ele nasceu em Rio de Janeiro 4 de novembro de 1910 e faleceu em Brasília em 13 de julho de 1980. Ele possui até hoje o recorde do maior best-seller de autoajuda de bolso do nosso país, que é o livro chamado Minutos de Sabedoria. Foi esse que eu falei que todos nós, com certeza, já conhecemos, já vimos, já folheamos talvez esse livro. É um livro muito conhecido, tá? E o interessante é que ele é publicado, ele é editado por uma editora católica, que é a editora Vozes, tá? E ele é um livro generalista, ele não é um livro, ele é um livro de autoajuda, vamos dizer assim, ele não tem uma designação religiosa específica, tá bom? Mas ele é bem legal, é um bom presente. Logo depois dele se formar no colégio, ele se mudou para Roma, onde foi para um seminário. E foi diplomado no seminário, ele se tornou padre em 1929. Foi designado por uma ordem católica, onde ele permaneceu até 1937. E diz a lenda, porque ninguém consegue comprovar essa história, mas dizem que aconteceu dessa forma, quando o Papa Pio XI se recusou a receber o Mahatma Gandhi porque ele utilizava aqueles trajes muito simples, muito inclusive parecidos com os trajes que Jesus usava, o Carlos Torres Pastorino, que não devia ser uma pessoa muito fácil, porque era muito inteligente, e algumas pessoas muito inteligentes são umas pessoas muito difíceis, ele resolveu deixar a batina porque ele acreditava que o Gandhi se vestia como Jesus. Olha aqui, ó, abandonou, vestia-se como Jesus, e ele disse que jamais se sujeitaria aos rigores de uma igreja católica que não permitiria que uma pessoa que se trajasse de uma forma tão simples pudesse ser recebida pelo Papa. Bom? E aí ele voltou para o Brasil. De volta ao Brasil, ele lecionou espanhol, latim e grego no Instituto Ítalo-Brasileiro de Alta Cultura, começou a exercer as atividades jornalísticas, tá? Como correspondente do Diários Associados, que é um jornal aqui do Rio de Janeiro, já não existe mais, tá? E foi adido cultural e jornalístico na Academia Brasileira de Belas Artes. Foi membro de inúmeras sociedades esperantistas, o Esperanto, aquela língua universal, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Aqui no Brasil e no exterior. E foi um delegado especial, chamado em Esperanto de Faca del Egito, na Universala de Esperanto Associou, com sede nos Países Baixos. Foi fundador da Sociedade Brasileira de Esperanto, no Rio de Janeiro, que foi fundada em 30 de maio de 1950. Ele concluiu nessa época também a leitura do Livro dos Espíritos. Quando ele terminou essa leitura do Livro dos Espíritos, que ele recebeu de presente de um amigo que também era ex-aluno do Colégio Pedro II, que foi onde ele se formou aqui no Rio de Janeiro, ele se declarou espírita. E a partir de então, ele se associou a um grupo espírita chamado Centro Espírita Júlio César, que fica num bairro chamado Grajaú, aqui no Rio, que foi a sua primeira escola de espiritismo. Mais ou menos um ano depois, junto com alguns amigos, ele fundou o Grupo Espírita Boa Vontade e posteriormente ele veio chamar Grupo de Estudos Espíritos, tá? Provavelmente porque espíritos é em Esperanto e ele era um embaixador do Esperanto, talvez essa era a intenção dele, tá bom? Aí, com a ajuda do coronel Jaime Hollenberg de Lima, deu origem ao Lar Fabiano de Cristo. Lar Fabiano de Cristo, que é amparado, vocês lembram do Fabiano de Cristo, lá do livro que a gente estudou no Obreiros da Vida Eterna? Fabiano de Cristo, que tem um lar aqui no Rio. Infelizmente agora ele foi à falência, foi fechado, mas ele era uma hospedaria para pessoas com muitas dificuldades financeiras e de toda espécie, de saúde também, pessoas abandonadas pela família. E o próprio Frei Fabiano de Cristo, que vivera no Brasil nos idos do século XVIII, se não me engano, dirigia no plano espiritual esse lar. Tá? Então, é um lar de tremenda expressão, tanto no mundo nosso, físico, quanto no mundo material. No mundo material, quanto no mundo espiritual. Criou também a CAPEM, tá? E
o Boletim Espírita SEI, Serviço Espírita de Informações. Fundou a livraria, editora e revista Sabedoria, tá? E realizou palestras pelo Rio de Janeiro e diversas outras cidades do país. Chegou a projetar a construção de uma universidade livre em Brasília, para onde ele se mudou em 1973, mas ele faleceu em 1980 sem conseguir concluir esse projeto dele. Então você vê que é uma pessoa realmente muito engajada, né? Uma vida muito profícua, né? Uma vida de muito trabalho. Aqui estão os livros que ele, mesmo com esse trabalhão todo que ele tinha, ele conseguiu escrever. Minutos de Sabedoria, de 1966, que foi editado inicialmente pela editora Espíritos e logo em seguida, em 99, pela editora Vozes, que é uma editora católica. Você vê que esse livro Minutos de Sabedoria já foi escrito na época que ele já havia se declarado espírita. Tá? Depois, em 66, ele também ele editou um livro chamado Teu Filho, Tua Vida, e um livro Tua Mente, Tua Vida. Tá? Existe um livro muito estudado pelas pessoas que estudam mediunidade, é um livro muito conhecido chamado Técnicas da Mediunidade, que é um livro que eu gosto pra caramba, é um livro difícil, muito técnico, que fala muito de física, de anatomia, enfim. É um livro difícil, mas para a mediunidade é como se fosse um marco. Ele era muito estudioso dos fenômenos da mediunidade e fez esse livro chamado Técnicas de Mediunidade. Hoje em dia ele não é mais editado, mas a gente consegue ele em PDF para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre quem estuda e gosta do tema mediunidade, na parte técnica mesmo, para quem vai trabalhar com mediunidade, quem trabalha em centro na parte da obra mediúnica. Esse livro é de suma importância para entendimento técnico do que está acontecendo, tá bom? Então você consegue em PDF na internet. Aí depois ele editou um outro livro chamado Sabedoria do Evangelho, que são vários volumes por essa editora Espíritos, e agora nós temos acesso ao primeiro livro psicografado, chamado Impermanência e Imortalidade, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, desculpa, pelo a força do hábito das aulas de segunda, pelo Divaldo Pereira Franco, tá bom? Vamos lá. Agora, aí eu separei para vocês darem uma olhada nos conteúdos desse livro, para vocês verem como é legal, tá? O primeiro capítulo, hoje a gente vai fazer a introdução, mas o primeiro capítulo se chama Tempo, Mente e Ação. Então é um estudo sobre a representatividade do tempo para nós na sociedade moderna. Então vai falar do tempo, da nossa mente, como é que funciona a nossa mente em relação ao tempo e como a gente deve agir diante do tempo que passa e das coisas que a gente tem que fazer e das coisas que a gente ainda não fez. É muito bom. Corpo e mente, certo? Então, a relação corpo e mente, como é que a gente deve tratar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do nosso crescimento espiritual, o corpo e a mente. A mente alerta, é o capítulo 3. Mente e doenças. Cérebro e coração, capítulo 5. Inconsciência de si mesmo. O egoísmo. Frustração. Vocês vejam os temas e os teores desses capítulos, tá? O sofrimento. Culto ao sofrimento, desilusão, aflições do mundo, violência humana, incerteza, o altruísmo. Olha, assim, esses são os primeiros 15 capítulos, são 29, tá? A busca. Então, a busca, vocês já imaginam, né? O que a gente vai buscar nessa vida? A gente está aqui para quê, né? Conquistas internas, compaixão, amor e caridade, consciência, crise espiritual e de sentimento. Vocês vejam como os temas têm tudo a ver com o que a gente está passando em termos de sociedade no mundo atual. Despertamento e transformação, impedimentos à iluminação, autoiluminação, iluminação para a ação, impermanência, ética e razão, liberdade, felicidade, meditação, e um capítulo de encerramento chamado Oração e Paz. Então, vocês vejam que é um livro que para a gente vai ser muito legal, vai ser um grande complemento para as nossas vidas, a gente poder estudar esse livro, e eu espero que vocês estejam aqui comigo e convidem as pessoas que vocês conhecem a assistir com a gente, para a gente poder todo mundo enriquecer junto, de experiências e de conhecimento, tá?
Vamos ver se o pessoal do bate-papo já está aqui. Vamos ver se ainda está nos boas noites ou se o pessoal já tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso amigo Carlos Torres Pastorino. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, tá, tá. O pessoal dando suas boas noites. Boa noite a todo o pessoal que entrou um pouquinho depois da prece. Vamos lá. Ó, a Marli já falou que conhece com Minutos de Sabedoria. Esse livro é muito conhecido, né, Marli? A Marli tá falando aqui pra gente, tá vendo? Ó, conhece Minutos de Sabedoria. Vamos lá. Peraí. Boa noite a Marinalva, que chegou também. A Marli, o pessoal que foi chegando um pouquinho depois. Então, Ederson, eu vi hoje, você está falando que a versão impressa fica cara, eu vi hoje no site da FEB, tá R$19, tá? É lógico que vai ser cobrado um frete, mas não tá tão caro assim não, tá bom, amigo? E também tem a versão digital que você compra no site da Amazon.com.br, que se eu não me engano custou R$6 ou R$12, foi bem barato, acho que foi R$6. Vamos lá. Pessoas pensam nesta cara, fecha que é quase o preço do livro. A Rita tá falando aqui que a versão não é cara, o frete que é caro. Pois é. Mas é uma forma, né, do que a gente tem de acessar o livro. É o que a gente pode fazer. Desculpa aí, mas é que é um livro que eu achei que todo mundo ia gostar e eu vou trazer o conteúdo do livro pra gente estudar aqui, tá bom? E vocês não se iludam não, pra mim vai ser bem difícil, porque esse livro é tão difícil que ele não tem PDF, então eu vou ter que, tudo que eu quiser falar do livro eu vou ter que digitar. Ainda não sei como é que eu vou fazer isso, ainda estou pensando aqui, tá? Mas a gente vai estudar. Bom, deixa eu ver o pessoal da internet. Aqui, internet. Se o pessoal da internet tem algum questionamento. Só um instantinho. Internet. Não, aqui não é internet. Ai, gente, é tanta página. Aqui, achei. Deixa eu ver aqui o pessoal da internet. Bom. Deixa eu ver. Não tem não. Bom, então continuemos. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ler a introdução do livro, tá bom? Eu estou entendendo, Ederson, que pode ficar um pouco caro, mas tem vários países que têm vários benefícios, inclusive fiscais. É meio que um acordo internacional que o frete e o preço do livro, inclusive não são cobrados impostos, o livro chega com mais facilidade. Daqui para lá e de lá para cá, tá bom? Então, se ela consegue comprar o livro sim, mas, como eu falei, dá para comprar a versão eletrônica dele. E a leitura, o conteúdo é integral, direitinho, tá? Eu li o livro, na verdade, pela leitura, eu li o livro digital. Eu consegui recentemente o livro no papel, tá? Foi até uma surpresa para mim, que para mim ele estava esgotado, mas teve essa edição do ano passado. Mas vamos lá, vamos aproveitar o momento para a gente estudar. Vamos lá. O livro a gente vai comprar, todo mundo vai conseguir comprar se desejar, da forma que for melhor para cada um de nós. Começa dessa forma, Eclesiastes. Tudo tem a sua ocasião própria. Bom, Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento. Para quem não conhece, Eclesiastes é um livro que faz parte do Antigo Testamento, tá bom? E ele começa assim. Lembre-se que Carlos Torres Pastorino, antes de ser espírita, ele foi padre. Ele fez seminário em Roma, tá bom? Então vamos lá, Eclesiastes 1. Tudo tem e é muito lindo isso aqui, tá? Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar,
tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de empalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de gastar e tempo de coser, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar colado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Isso está em Eclesiastes 3, tá bom? O livro começa assim, começa com uma leitura do Antigo Testamento, que nos faz refletir sobre a necessidade do melhor aproveitamento do nosso tempo. E essa não é, olha esse começo, não é a questão de todos nós aqui na Terra nesse momento, diante de tantas aflições e diante de tantas coisas por fazer e para fazer, e tantas exigências do mundo moderno, e a gente com essa dificuldade em organizar o tempo para as coisas. Por isso que eu achei que seria extremamente interessante para todos nós. E agora a gente começa a introdução do livro, que se chama Impermanência e Imortalidade. Tá? Vamos lá. Impermanência e imortalidade. A ânsia pela imortalidade encontra-se íncita em todas as criaturas humanas, em face da herança ancestral que em cada uma permanece. O mergulho do espírito na sombra do corpo físico, em processo de elevação, embora lhe diminua a capacidade de discernimento em torno dos valores reais da existência, não consegue abumbrar completamente o objetivo essencial para o qual se encontra reencarnado na Terra. Então, todos nós temos essa ânsia de imortalidade. Por quê? Porque nós, aqui encarnados na Terra, estamos suscetíveis à perecibilidade do nosso corpo físico. A gente vê que as coisas têm um começo, um meio e um fim. A gente bota um pão na geladeira e daqui a uma semana, se a gente esquecer, vai ver o pão mofou, estragou. As coisas são perecíveis. E é isso que damos o nome em religião e em filosofia de impermanência. Tá? Então, quando a gente mergulha no corpo físico, que é impermanente, ou seja, é perecível, nos torna muito, muito difícil vislumbrar a imortalidade do espírito. Por quê? Porque a gente está 100% do tempo, se a gente não se aperceber, sob a influência do nosso corpo físico perecível. Eu acabei de falar mais cedo que eu tô com uma tremenda dor nas costas, e aí a gente não deixa de se sentir um pouco velhinho, né? Ai, tô ficando velho, antigamente não tinha isso. Mas aí eu fiquei logo tranquilo, que eu lembrei que eu tenho essa dor nas costas desde muito novo, desde a adolescência. Mas enfim, continuando. À semelhança de relâmpagos em noite densa, reminiscências espirituais rompem as camadas da escuridão, apresentando a pujança de luz que o desperta para a recordação da origem de onde procede e da meta que lhe cumpre alcançar. Vocês lembram lá da leitura do Missionários da Luz, quando a gente viu a importância da glândula pineal e quando ela sela a conexão do corpo físico com o nosso corpo espiritual, mais ou menos na idade de 9 anos, como essas emoções elas vêm em uma insurgência muito grande, de difícil controle, e essa insurgência de emoções dão início à puberdade. Então, nós temos sim, através da nossa intuição, através do nosso pressentimento, através do que a gente chama do déjà vu, do déjà sentir, do déjà reconter, são todas do déjà recorder, são todas palavras, expressões em francês para dizer coisas simples, como aquela sensação de coincidência, aquela sensação de que eu já senti isso, ou que eu já vivi isso, ou que eu já contei essa história, tá bom? Ou que eu já vi isso acontecendo, e nessa vida pode ser que a gente de fato não tenha visto, mas a gente vivenciou em algum momento da nossa existência, tá bom? Imantado ao complexo carnal, ao impositivo das células e dos correspondentes órgãos que o compõem, temporariamente transforma-os
transforma-os na razão fundamental do existir, permitindo-se arrastar pelas sensações e emoções, escravizando-se-lhes em detrimento das aspirações superiores da liberdade. E isso começa desde muito cedo, porque desde muito cedo a gente sente frio, fome, sono, cheiros, enfim, a gente tem todas as sensações do corpo e a gente começa a justificar, inicialmente, no nosso despertar na primeira infância para o mundo, a gente justifica a nossa permanência no mundo pelo nosso corpo, pelo que a gente sente, pelo que a gente vê, por olhar para a nossa mão, para o nosso pé, enfim. A gente justifica inicialmente a nossa existência pela nossa vida, pela nossa visão, pelo que a gente consegue perceber fisicamente. E aos poucos, quando a gente vai crescendo, a gente começa a ser relembrado e perceber que não é só isso que existe, tá? Continuando. Só um segundo. Continuando. Somente a pouco e pouco, mediante uma expressiva contribuição de sacrifício pessoal e de autoiluminação, percebe que atrita em um veículo impermanente no qual tudo é transitório, no entanto necessário, a fim de que o Cristo interno possa expandir-se, possuindo-o integralmente. Desde o princípio do cristianismo, essa questão tem sido estudada em profundidade, especialmente pelos pais da Igreja primitiva, dentre os quais Clemente, que na gnose procurou encontrar a fonte de todo o conhecimento, por cujo meio seria possível a identificação do ser humano com o uno, transformando a existência física no motivo exclusivo desse objetivo. Então aqui ele fala lá no cristianismo primitivo existiu um padre chamado Clemente, tá? Que era um grande estudioso, e ele criou uma teoria chamada gnose, na qual o conhecimento que era trazido pelo mundo, pela experiência física, ele era necessário e tinha como único objetivo esse conhecimento o desenvolvimento do ser humano para o reencontro com o Uno, que ele chama Uno, era como ele chamava o Clemente, o universo, o Senhor do universo, a pessoa responsável pelo crescimento e pelo nosso desenvolvimento. Tá? E ele considerava a nossa existência física que a nossa existência física tinha um motivo único e exclusivo de alcançar a gnose, né, o conhecimento, e essa aproximação através do conhecimento, dos conhecimentos superiores, a nossa aproximação com Deus e com Jesus. É o que a gente sempre fala aqui na nossa prece, que o nosso conhecimento nos torna cada vez mais aptos e cada vez mais próximos de Jesus. Tá bom? Como era natural, alguns defensores da tese, por excesso de dedicação à gnose, deixaram uma ideia pessimista sobre a existência física, estimulando o apóstolo Paulo a pronunciar de forma enfática: a gnose infla, a caridade edifica. Olha que interessante isso. Por quê? Porque a gnose, ou seja, aquelas pessoas que se dedicavam única, exclusivamente e de forma às vezes até egoísta à gnose, ao estudo, ao conhecimento, ao aprimoramento das questões intelectuais, ao aprimoramento de si mesmo, se deixavam levar por esse conhecimento e dedicavam-se muito pouco à caridade. E daí essa frase maravilhosa de Paulo aos Coríntios 8:1, a gnose infla, a caridade edifica. Tá bom? Porque somente através da caridade é que nós seremos capazes de passar esses conhecimentos e colocá-los à prova, nossas teses, nossos conhecimentos, tudo só se torna realidade a partir desse crivo, tá? O crivo da caridade, o crivo do trabalho, tá bom? Vamos ver como é que está o bate-papo nesse início aí de estudo. Vamos lá, vamos ver se o pessoal está acompanhando. É um livro diferente, é um livro bem diferente, mas ele é muito bom, gente, não tenham dúvida disso. Peraí. O Daniel Rosa está falando assim: Mauro, já ouvi dizer em uma palestra que o livro mediúnico Instruções Psicofônicas de Chico Xavier
por psicografia de Carlos Pastorino, doou o aparelho de gravação para o Chico, que era uma raridade. Já ouvi dizer instruções psicofônicas de Chico Xavier por psicografia. O Carlos Pastorino doou um aparelho de gravação para Chico Xavier. Realmente eu desconheço essa história, Daniel, mas legal, né? Legal. Vamos lá. O Daniel, Mauro, o sentimento de saudade do plano espiritual que existe em nós viria de uma tristeza no plano físico por estar voltado mais às coisas espirituais, aos que são ligados mais ao plano físico? Esse sentimento de tristeza, Daniel, eu acho que é um sentimento que ele aparece só quando a gente percebe que o tempo está passando e que a gente ainda não fez muita coisa. Porque quando a gente tem a percepção da necessidade do plano físico, da necessidade dessa existência nossa aqui para o aproveitamento das nossas vidas eternas, e por isso que ele colocou como início desse livro o Eclesiastes, que é tempo disso e de aquilo, tempo disso, leiam depois outra vez, tá? Porque nós temos tempo de tudo. Porque enquanto amadurecemos, nós priorizamos o nosso tempo, certo? Então a gente vai perceber que quando a gente prioriza o nosso tempo de forma inconveniente, de forma desperdiciosa, não sei se existe, ou seja, desperdiçando o nosso tempo, a gente pode fazer isso durante algum tempo, alguns anos na nossa vida, mas logo em seguida a gente vai ser tomado por um profundo sentimento de melancolia. Eu estou até lendo um livro, dentre vários, né? Mas eu estou lendo um livro que é a história de um apresentador americano que ele era um apresentador, um repórter de guerra, e aí desenvolveu uma profunda depressão e por conta da depressão se viciou em drogas. E a única coisa que tirou ele das drogas foi 1, a melancolia, 2, o amor pelo trabalho e 3, o medo que ele tinha de se desvirtuar. Então, essa tristeza que a gente sente é uma tristeza invocadora de mudança, é uma tristeza muito boa. E ela deve durar o tempo necessário para que, como estímulo para que a gente comece a operar as mudanças, tá bom? Então não é uma tristeza de saudade do plano espiritual, mas sim uma tristeza porque nós somos intuídos, nossos compromissos assumidos perante a espiritualidade no nosso planejamento encarnatório, seja qual tenha sido a nossa participação nesse planejamento, e diante da realidade de não cumprir esse planejamento, ou de mesmo não cumprindo, não está aproveitando bem o tempo aqui, ou seja, conduzindo o nosso livre-arbítrio de uma forma menos positiva e menos proveitosa, advém a tristeza e uma saudade no mundo espiritual, como uma saudade, de repente, de um recanto que talvez nem existisse, que seja muito mais fictício do que verdadeiro, tá bom? E muitas vezes isso contagiado pelo sentimento muito terrestre, muito material de um paraíso um paraíso fictício, né? de bem-aventuranças sem méritos, tá? Não existe um paraíso sem méritos, tá bom, Daniel? Vamos lá. A Anjinha tá falando assim: boa noite, Mauro. Aqui embaixo, aqui ó, ela falou assim: boa noite, Mauro. E quando sonhamos coisas estranhas, tipo locais que eu, espírito, não pensei, não ouvi, não somos, são sonhos de dar medo. Me vejo em lugares com pessoas me dizendo coisas de dar medo mesmo. Anjinha, o que acontece? Durante o sonho nós somos nós estamos um pouco mais libertos do nosso corpo. Muitas vezes até conseguimos um desdobramento, que é a desconexão total do corpo. Ele fica ligado, mas uma desconexão é onde a gente pode visitar outros planos espirituais. E você sabe que nós, com ou sem corpo, pensamos da mesma forma. Então tudo vai depender do nível e o estado de agitação, de perturbação, de pensamento, de preocupação que nos cerca nesse momento de vida. Então,
muitas vezes, e mais do que isso, tá? Talvez o nível de repressão a esses sentimentos que tenhamos também, porque muitas vezes nós nos consideramos muito tranquilos, muito calmos, uma vida muito tranquila, mas lá dentro, inconscientemente, a gente está represando muita sensação e emoção. E são essas que despertam quando o corpo está dormindo. E elas despertam e podem, por afinidade, despertar o interesse de entidades espirituais que nos vão levar a lugares não muito agradáveis. Tá bom, Anjinho? Essa é uma das explicações dos sonhos. Você consegue várias explicações e várias temáticas sobre os sonhos no livro chamado Livro dos Médiuns, que é o livro do Allan Kardec, onde ele vai falar sobre os sonhos. Tá bom? Continuando. Marinalva está perguntando assim, ó, Mauro, e a melancolia? É, não o espírito sentindo saudade do plano espiritual. Às vezes, eu sinto muita melancolia. Então, Marinalva, geralmente a melancolia ela aparece quando a gente perde esperança, quando a gente perde a capacidade intelectual de dar explicação para as coisas do nosso cotidiano. E aí, consequentemente, sem explicação e as coisas acontecendo, a gente começa a perder a esperança e vem um sentimento de tristeza, de melancolia, a gente fica um pouco, às vezes até saudoso, assim, uma época atrás não tinha tudo isso, mas tinha outras coisas, entendeu? A questão é que a sua capacidade adaptativa, ela está com dificuldade de encontrar novas explicações para novas confusões, porque as confusões elas estão aí, estão acontecendo, e muitas coisas estão acontecendo em exagero para que nós sejamos despertados para uma necessidade maior de integração e de responsabilidade perante as coisas do mundo, seja responsabilidade social, econômica, psicológica, de saúde, responsabilidade pelas pessoas, uma vida mais integrada. Tá? E essa vida integrada, nós temos essa vida integrada na nossa origem espiritual, certo? Então, se a gente não está vivendo de forma integrada e a gente fica um pouco separado e se sente excluído de alguns quadros sociais, enfim, seja por afinidade ou por desafinizar-se, às vezes a gente pode sentir uma certa melancolia. Mas também a gente não pode parar no tempo esperando que as pessoas nos acompanhem. A gente tem que seguir o nosso rumo, seguir a nossa prece, seguir as nossas escolhas, porque se elas forem do coração, elas são verdadeiramente autênticas. E isso, por si só, já deveria ser suficiente para nós seguirmos o nosso caminho. Eu ouvi uma frase de um rapaz essa semana que me tocou muito, achei muito legal. Ele falou assim, eu adoro as minhas cicatrizes, ele tem muitas cicatrizes, e adoro as minhas tatuagens, porque ela conta a história das minhas vitórias. Muito legal, né? Muito legal. Muito bonito. Então, é isso que a gente tem que fazer. Em vez da gente olhar para as nossas cicatrizes, para as águas que já passaram por baixo da ponte, como coisas que a gente não fez, passar a olhar elas como parte da nossa história, como coisas como molas de impulsão para as nossas histórias que estão por vir, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook, ver se tem alguma perguntinha também. É engraçado que o Facebook hoje tá meio travadão. Não sei porquê, mas ele tá. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na página onde está o estudo. Tentando entrar aqui na página do estudo, mas ele está lento, ele realmente está lento. Vou entrar aqui na parte de comentários. Bom, enquanto ele está carregando aqui a página do Facebook, a gente clique para ver mais. Deixa eu ver se eu consigo, para poder ver no bate-papo do Facebook a participação do pessoal, se tem alguma dúvida. Só um segundinho, tá, gente? Desculpa. Aí. Eu
realmente não estou entendendo por que isso aqui está tão lento desse jeito. Aqui. Deixa eu ver. Consegui entrar aqui. Vamos lá. Pessoal cumprimentando. A Carmen está falando que é um livro de cabeceira dela, que ela já leu e gostou muito. Legal, Carmen. O Minutos de Sabedoria, tá. O Rafael Castro falou que leu essa parte do Evangelho que a gente leu hoje no estudo. Muito legal. Muito legal. As coisas não acontecem à toa, a gente vai se preparando para o estudo, para as coisas. E vou fazer uma fofoca para vocês, tá? Os mentores espirituais que estão acompanhando a gente nesse estudo não tem nada a ver com os mentores que acompanham a gente na segunda-feira, tá? Foram mentores novos designados para a gente hoje aqui, tá? O sentimento aqui dentro de casa é completamente diferente, tá bom? Mas é bom, é muito bom e é diferente. A Cristine está falando assim: eu tenho uma saudade de alguém, mas não sei de quem. Uma coisa não é que não é de se explicar. Como é isso? Cristiane, assim, quando você falou, Cristine Botelho, quando você falou isso, a primeira coisa que me veio em mente que você deveria pensar, porque isso é muito comum psicologicamente, essa saudade de alguém que não se conhece, talvez seja a saudade de você mesmo, das suas questões essenciais que talvez tenham sido abandonadas ao longo dessa sua encarnação aqui. Tá? Então é legal você fazer uma meditação, uma auto-reflexão, uma autoanálise para poder chegar mais ao fundo disso e qual parte de você estaria faltando para você se sentir mais completa. O que da sua vida você deixou para trás e que de repente está te deixando saudade e que você observa essa saudade externamente como se fosse uma outra pessoa, mas em realidade é você outra pessoa vendo a sua não realização, ou seja, você não fazendo as coisas se tornou uma outra pessoa diferente dos seus objetivos iniciais. Como, por exemplo, uma mãe que deixa muito dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas esperanças para exercer a maternidade. Entendeu, Cristine? Vamos lá. O João Hoffman entrou agora. Boa noite, João. Uma alegria estar com você ao vivo também, tá bom? Vamos continuar a leitura então. Vamos lá. Então, continua a caridade edifica, né? A agnose infla, a caridade edifica. Havendo Santo Irineu elucidado que não há razão para atribuir-se uma postura paulina contrária, pois que nela não se encontra um ataque à verdade da gnose de Deus, porque alguns, sob pretexto da gnose, faltam ao amor de Deus, que se expressa mediante a ação da caridade. Essa caridade é, sem dúvida, a consequência inevitável do conhecimento em torno da realidade, superando a temporalidade terrena. O conhecimento, o que significa isso? Né? Essa partezinha final. Essa caridade é, sem dúvida, a consequência inevitável do conhecimento em torno da realidade, superando a temporalidade terrena. Qual é a realidade? É que hoje nós estamos numa posição em que podemos ajudar, mas com certeza já estivemos em uma posição que precisamos de ajuda e fomos muito ajudados. E talvez estejamos no futuro próximo numa posição em que necessitemos de ajuda e precisaremos de alguém já mais acostumado às leis da caridade para esse auxílio, entenderam? Então é esse teor que ele deu à frase, a consequência inevitável do conhecimento em torno da realidade, superando a temporalidade terrena, temporalidade desta vida somente, tá bom? O conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos páramos celestes. Nada obstante, porque, transitando na impermanência corporal, o espírito tem o dever de atender aos impositivos humanos e sociais, superando as esperanças antropossócio-psicológicas perturbadoras que dizem respeito ao seu processo de desenvolvimento através dos milênios. E, trazendo para o português, não é desculpa a encarnação para não
nos aproximarmos de Jesus. Não é desculpas, as dificuldades que temos na nossa vida terrestre nesse momento para nos afastarmos das leis divinas. Pelo contrário, essas dificuldades nos aproximam das leis divinas, nos aproximam da imortalidade, nos aproximam da iluminação. Quando a gente pede a Deus, por exemplo, a gente vê lá nosso filho, nosso neto, uma criança dando muito trabalho, aí você fala assim, Deus, dá-me paciência. E Deus vai te dar o quê? Ele não vai te dar a paciência, porque a paciência é algo imortal, é algo que a gente desenvolve ao longo do tempo, não é algo que está aí para ser dado, mas sim nós teremos que desenvolvê-la. Então o que Deus faz para te dar paciência? Se você está reclamando da falta de paciência com uma criança, Ele vai te dar mais 3. Entendeu? Você não pediu para ter paciência? Então Deus vai te dar mais 3 crianças como ensejo de crescimento para aumentar a sua paciência. Entenderam? Então, às vezes a pessoa pede assim, ai, eu preciso tanto de dinheiro para pagar as contas, mas o que você tem que aprender é a fazer menos contas, porque se Deus te der muito dinheiro, você vai fazer mais contas, e aí vai pedir mais dinheiro para pagar mais contas. Entenderam? Assim que é o aprendizado, assim que são as lições divinas. A imortalidade, no entanto, seja dominadora, inevitável seja quando se deambula pelo corpo físico, ou quando dele se está liberado, pois que é a realidade de onde se processa e para onde se ruma, etapa a etapa, por meio das reencarnações. Esse desiderato é conseguido por meio de esforços que se prolongam, objetivando a superação dos impedimentos naturais que se apresentam pelo caminho elegido. Obstáculos surgem, portanto, normais, mantendo a perspectiva da impermanência, que exige superação, a fim de ser conscientizada essa imortalidade como essência da vida. Em hebraico, Satã não significa apenas Satanás, espírito diabólico. Shatan, ou Satã, é considerado como acusador ou tentador, o demônio, o obstáculo. Esse obstáculo pode apresentar-se como tentação, acusação, perturbação espiritual, dificuldade de qualquer porte, especialmente quando se abraça um ideal de elevação moral. Então vocês viram o final, tá? Especialmente quando se abraça um ideal de elevação moral, tá aqui, ó, especialmente quando se abraça um ideal de elevação moral, especialmente nesse momento é que as tentações surgem com maior vigor, tá bom? Por quê? Justamente para o nosso crescimento e para a nossa prova, para que nós, superando essas provas, nos capacitemos cada vez mais a trabalhos mais complexos e mais importantes diante da obra divina, tá bom? Então, então essas questões de perturbação, a gente se liga à perturbação, cada vez mais aparece perturbação. E por outro lado, a gente se liga a uma elevação, a um processo de elevação moral, e ao mesmo tempo aparece também perturbação. Como seria isso? Então quer dizer que quando a gente se liga aos ideais morais, de elevação moral, a paz não aparece de primeira? É meio estranho isso, né? A gente pensar. Mas como seriam as provas da nossa elevação moral, se não através das atribulações, das tentações, das perturbações espirituais? Isso é importante, tá? É importante da gente entender. E eu lembro mais uma vez daquela história lá no Missionários da Luz, lá no começo, daquela mulher que tinha 3 obsessores com ela. E ela encarou essa prova de ter durante a vida 3 obsessores junto com ela, e foi tão cristã, estudou tanto e melhorou tanto moralmente, que ela não só se educou, mas também educou os seus 3 obsessores, que não estavam mais com ela naquele momento para perturbá-la, mas sim para aprender com ela. Muito interessante, né? Numa experiência de impermanência, objetivando o encontro com a permanência, é compreensível que os obstáculos surjam e multipliquem-se na contínua conspiração contra a meta estabelecida, a consciência da própria imortalidade. Então, conforme a gente vai rumando a nossa edificação moral, conforme a gente vai se libertando do que é desnecessário, maiores necessidades se colocam,
Por quê? Porque nós começamos a nos mostrar como fontes de uma pequena e parca e frágil luz ainda, mas de grande preocupação para aqueles que não se veem felizes com a iluminação da Terra. Entenderam? Investir os valores na inteligência, da inteligência e do sentimento na conquista de si mesmo, trabalhando as afractuosidades do caráter que impedem a harmonia do conjunto moral e espiritual e os desafios da evolução, deve ser a decisão de todo aquele que desperta para o compromisso com a felicidade que é nela. Então, investir em valores da inteligência. Veja bem, inteligência não é conhecimento. Eu posso ler todos os livros do mundo e não me tornar uma pessoa inteligente. A pessoa inteligente é aquela pessoa que lê um livro e aproveita ao máximo todos aqueles ensinamentos. E nós temos essa dificuldade no movimento espírita. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de ler muitos e muitos livros e muitas fontes, tá? E isso pode, muitas vezes, tirar o foco, entendeu? Então, a nossa inteligência está em elencar, em priorizar, em colocar em fila, em saber o que é importante nesse momento agora, o que nesse momento, segundo a minha autoanálise, me faz falta, e começar daí, tá? Então, investir nos valores de sentimento, de inteligência e sentimentos de conquista de si mesmo, trabalhando nas anfractuosidades. Anfractuosidades são os pequenos detalhes, as pequenas lacunas, as pequenas partes do nosso caráter que impedem a harmonia moral e espiritual. Então, aquelas partezinhas do nosso caráter que dificultam a nossa evolução moral, a gente vai aos pouquinhos, inteligentemente, elencando e estudando. Tá? E os desafios da evolução. Deve ser uma decisão de todo aquele que desperta para o compromisso com a felicidade que é nela. Então, se a gente tem um compromisso com a nossa felicidade, eu acredito que todos nós aqui tenhamos, o que a gente tem que começar a fazer é o quê? Colocar as nossas prioridades em ordem. O que nesse momento é minha anfractuosidade? É uma palavra difícil, mas qual é o detalhe do meu caráter hoje que derruba as minhas pretensões de evolução moral? E a gente começa a trabalhar nisso. Não neuroticamente, e nem numa sensação de controle, mas sim num trabalho de reconhecimento dessa dificuldade ou dessa fragilidade e com muita calma, com muita consideração e aos pouquinhos trabalhando para que aquilo não faça mais tanto ruído dentro do nosso espírito, tá bom? Revivendo a doutrina dos pais da Igreja Cristã Primitiva, que ressuma os ensinamentos de Jesus e as propostas audaciosas dos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, o Espiritismo hoje proporciona a compreensão perfeita de uma gnose destituída de qualquer rito iniciático, decorrente do conhecimento e da reflexão, a fim de ser alcançada a metanoia, ocorrendo por consequência, a identificação entre o Cristo interno e o ser espiritual. Tá? Depois vocês deem uma lida nas definições de metanoia. Metanoia basicamente é quando a gente consegue fazer a conciliação de tudo o que é noia, de todos os nossos conhecimentos, pegando informação de vários locais e concentrando isso no nosso Cristo interno e no nosso ser imortal, que é o que ele está falando aqui, tá bom? Continuando. As páginas que oferecemos ao caro amigo leitor têm como objetivo contribuir de alguma forma em favor da análise em torno da impermanência física e da mortalidade, na qual todos nos encontramos mergulhados. Nada oferecem de original que já não haja sido escrito ou comentado. São reflexões pessoais que vimos fazendo do lado de cá, em confronto com as experiências da caminhada terrena na qual se encontram os companheiros de jornada evolutiva. Desejamos sinceramente que possam contribuir para despertar alguém que se encontre adormecido ou que já desperto venha postergando o momento de maior integração com os excelentes valores da vida. Continuando, afirmou com muita propriedade o teólogo e filósofo alemão Graf Durkheim,
a necessidade de ser identificada a transcendência imanente, desde que, estando presente no ser humano, o mesmo não o identificou, tornando-se-lhe imperioso viajar para dentro, autodescobrir-se, alcançar o luminoso segundo o conceito de Rudolf Otto, com aniquilamento apenas do ego, no momento do encontro com o Cristo interno. Carlos Juliano Torres Pastorino, Salvador, 24 de dezembro, Natal de 2003. Tá bom? E assim acaba esse capítulo de introdução do livro, certo? Aqui esse último parágrafo, eu sei que o livro é um pouquinho mais difícil, de vez em quando eu vou ter que fazer uma traduçãozinha, tá? Afirmou com muita propriedade o teólogo e filósofo alemão a necessidade de se identificar com a transcendência imanente. O que é uma transcendência imanente? A transcendência imanente é aquilo que surge de dentro de nós sem que tenha sido um conhecimento adquirido ou vivido nessa vida de cá. A gente já surgiu, já nasceu aquilo dentro de nós, tá? Aqui, ó. Desde que, estando presente no ser humano, o mesmo não identificou, tornando-se-lhe imperioso viajar para dentro. Então, para a gente se identificar com aquilo que está dentro de nós, aquilo que emana, aquilo que vem de dentro do nosso ser, para autodescobrir-se, para alcançar o luminoso segundo o conhecimento de Rudolf Otto, é necessário o aniquilamento do ego. O que é um aniquilamento do ego? É a gente se tornar mais humilde, mais consciente da nossa ignorância, das nossas dificuldades, arranjar menos justificativa para os nossos erros e mais decisões de mudanças e mais acertos, tá? Para que a gente possa crescer, tudo bem? A gente acaba por aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Espera aí. Bom, não tem perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook, se tem mais alguma perguntinha. Só um instantinho. Facebook. A Conceição está falando assim no Facebook. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Captura de tela. Não. Cadê o... Aqui. Janela. Aí, pronto. Retira essa aqui. Ó, a Conceição falou assim, ó. Boa noite. Incrível. Me curei de uma dor da perna através de um sonho. Fui a um hospital onde uma mulher benzeu minha perna. É isso aí. A gente, às vezes, quando a gente tá num sonho, a gente pede ajuda, a gente consegue uma boa concentração, tá? E a gente está dentro do nosso merecimento, da nossa necessidade evolutiva. Naquele momento, a gente vai conseguir uma melhora da nossa perna, da nossa dor de cabeça, enfim, a gente vai conseguir de alguma forma ter algum tipo de benefício, tá bom? Vamos fazer uma prece para a gente poder encerrar. Vamos lá. Querido Deus, querido Jesus, mentores e amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, estamos aqui reunidos, humildes diante do conhecimento, humildes diante de tantas coisas que nos esperam nessa vida que se amplia na medida em que nossos olhos se despertam para uma realidade superior, uma realidade infinita no nosso saber e que abre portas para o conhecimento, para o bom conhecimento, mas principalmente portas para um sentimento que emana de dentro de nós, de amor, de carinho, de felicidade e caridade, através do outro e também através da integração das nossas potências com as potências daqueles que nos cercam, de forma integrada, de forma a vivermos melhor. Somos felizes pela oportunidade de estarmos encarnados, felizes pelo ensejo da vida, pelas atribulações que nos tornam melhores, a partir do momento que tomamos as melhores atitudes morais no nosso tempo, no nosso momento, no nosso desenvolvimento, e que nos tornarão cada vez mais sábios diante das dificuldades que são imensas, mas que as possibilidades de crescimento também são imensas. Sendo assim, Senhor, muito agradecidos por essa oportunidade, e agora sentindo a paz que nos cerca, o amor que nos une, a presença inevitável do Senhor Jesus, porque estamos aqui em seu nome. Essa presença carinhosa,
que nos abraça, que nos acolhe, que nos acalma, que nos faz sentir que nesse momento tudo faz sentido. Permita-nos, Senhor, sermos daqui mais felizes, realizados pela possibilidade do estudo e pelas realizações que estão por vir e que se abrirão na nossa vida, a partir do momento da ampliação da nossa consciência. Permita-nos então, Jesus, em seu nome e muito agradecidos, darmos por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, gente, então, na semana que vem, a gente vai estudar, essa semana foi o capítulo impermanência, a introdução, impermanência e imortalidade, e na semana que vem o capítulo 1, chamado Tempo, Mente e Ação, tá bom? Que todos tenham uma boa noite, um bom resto de semana, um bom final de semana, e até segunda-feira. Até segunda-feira, hein, gente? Quinta-feira, um estudo, segunda-feira, outro estudo do livro Libertação, às 20 horas. E na quinta-feira, Impermanência e Imortalidade, às 18 horas. Fiquem com Deus. Um grande beijo.